Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vídeo de hoje eu vou usar caixas de leite e também vou usar um cabo de vassoura. Para essa ideia eu vou usar caixas de leite quadradas e vou usar 3 caixas. Vou começar fazendo uma marcação de 9 centímetros e vou cortar bem nesta medida. E vou usar só a parte de baixo. E vou pintar com cimento queimado da Transfix Hobby Art na cor terracota. E para pintar eu vou usar uma esponjinha. E vou fazer 2 camadas com cimento queimado. E eu gostei bastante de trabalhar com esse cimento porque ele se adere muito bem à caixinha. E não fica descolando e nem fica descascando aqui da caixinha de leite. E depois de pintado ficou assim. E eu fiz a mesma coisa nas outras 2 caixinhas. E para decorar essas caixinhas eu vou usar stencil. Peguei aqui vários stencils e vou fazer aqui aleatoriamente, vou pintar. E vou usar o cimento queimado diamantado na cor preta. Vou aproveitar e vou mostrar para vocês o cimento queimado brilhante. Ele tem um certo brilho, não sei se dá para ver. E assim fui colocando o stencil e vou usar também o pincel pituá. Fui dando batidinhas e pintando todas as caixinhas. Primeiro eu começo fazendo o meio da caixa. Eu procuro sempre fazer com alguma coisa escrita ou algum desenho maior. Depois na parte de baixo vou fazer uns detalhes. E isso eu vou usar esse stencil de risquinhos que eu acho muito legal. E agora peguei outro stencil e vou fazer assim esses arabescos aqui e umas bolinhas para preencher a caixinha. E agora eu vou aproveitar o pincel que está sujo de tinta e vou fazer tipo uma pátina seca. Vai dar aqui um efeito mais de profundidade, eu gosto mais. Não sei se vocês gostam, comentem aqui se vocês gostam dessa pátina seca que eu fiz aqui com o preto ou se você preferia sem. E nessa caixinha aqui eu vou usar esse stencil e vou pintar toda a lateral. E também vou fazer a pátina seca em volta da caixinha. E aqui estão as 3 caixinhas. Eu gostei bastante, eu achei que realçou bastante essa cor terracota junto com o preto. Com o adesivo instantâneo da Transfix Hobby Art, eu peguei umas tirinhas de couro e vou colar aqui nas caixinhas. E para poder pendurar essas caixinhas, eu vou usar um cabo de vassoura. Vou cortar esse cabo com 48 centímetros. Aí o tamanho vai depender porque você pode colocar mais caixas penduradas. E vou pintar o cabo de vassoura usando a Pinta Tudo da Transfix Hobby Art na cor preta. E vou colocar 3 ganchinhos nesse cabo de vassoura. Para isso eu fiz 3 marcações e vou furar com a parafusadeira da Black & Decker. Fiz um furinho com uma broquinha não muito grossa. Essa broquinha ela tem que ser menor do que o ganchinho, para o ganchinho agora ele entrar aqui bem firme e eu conseguir rosquear no cabo de vassoura. E vou colocar uma corda de sisal de uma ponta a outra, desse jeito como eu estou mostrando, para depois poder pendurar. Aqui no meu caso eu vou usar tudo artificial, então eu coloquei pedacinhos de isopor por baixo, coloquei esses raminhos de musgo e agora vou colocar as suculentas que são artificiais. Mas você pode também plantar aí as suas suculentas nessas caixinhas. E olha só que graça que ficou essa suculenta verde com essa cor terracota. E aqui com as 3 caixinhas já preparadas, eu vou pegar o cabo de vassoura e vou pendurá-las aqui nos ganchinhos. E agora é só pendurar na parede. Essa é uma ideia tão simples, mas gente, eu gostei bastante. Ficou muito lindo esse cimento queimado na cor terracota. Parece mesmo um vasinho de verdade. Nem dá para acreditar que é caixa de leite. Não é verdade? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ler vocês e eu vou amar saber a opinião de vocês. E é claro, você pode fazer da cor que você quiser aí na sua casa.
Aí você também poderia dar de presente, hein? Também ficaria super lindo. Essa segunda ideia com caixa de leite eu já postei aqui no canal, mas já tem muito tempo. Mas é uma ideia que eu gosto bastante e que vocês gostaram muito. Como eu sei que tem muitas pessoas novas aqui no canal, eu resolvi trazer novamente essa ideia. Agora, comenta aqui se você já conhecia essa ideia que eu vou apresentar agora para vocês. E assim vai ficar só estas duas partes que depois eu vou colar para montar a caixa desse jeito. E eu vou encapar o interior dessa caixa, por isso eu decidi abrir a caixa toda. Para isso eu vou recortar bem no meio aqui do outro lado da caixa e também vou recortar na parte de baixo. Que assim eu vou conseguir abrir a caixa e ela vai ficar assim. E a parte interior da caixa eu vou encapar com esse tecido. E vou usar a cola ateliê da Acrylex. Como eu já falei em outros vídeos, é muito importante você espalhar muito bem a cola para não manchar o tecido. Eu espalho a cola, deixo ela secar um pouquinho e depois é que eu coloco o tecido. Ah, e aqui eu colo o tecido e deixo sobrar um pedaço na parte de trás. E agora é só recortar esses excessos de tecido, fazer os cortes e colar esse tecido que sobrou para a caixa de leite. Ficando assim o tecido colado nesta parte da caixa. E agora vamos remontar a caixa. E para fechar a caixa aqui, eu vou usar a cola quente. Vou fechar primeiro embaixo e depois é que eu vou fechar no meio, na lateral. Esse lado é o lado que eu recortei no meio. Ele vai fechar melhor do que o outro lado e agora é só fechar esse outro lado. Primeiro passei a cola embaixo e depois vou conseguir passar a cola apenas na parte de cima, porque aqui é a parte que estava a tampinha da caixa e aí ela não encaixa direito, mas depois nós vamos fazer aqui um acabamento. E para esse acabamento eu vou usar um pedaço de tecido que eu vou colar na parte de dentro até a parte de fora. E assim a parte interior ficou encapada e nem dá para ver ali aquele buraquinho, aquela diferença. Recortei já um pedaço do tamanho da caixa e aqui nessa parte de cima eu vou fazer uma barrinha. Eu vou fazer com a cola quente, mas você pode fazer com cola branca, cola de tecido ou até costurar. E agora vou colar o tecido na caixa, deixando sobrar um pedacinho só do azul. E fiz a mesma coisa para a outra caixa. Eu vou colar essas duas caixas uma na outra. Mas antes de colar eu vou fazer aqui uma divisão entre elas. E essa divisão eu vou fazer de papelão. Fiz aqui um risco que é do mesmo tamanho da caixa de leite. Aqui marquei 5 centímetros e fiz um risco até essa parte de baixo. E fiz a mesma coisa do outro lado. E no meio eu fiz um retângulo que tem mais ou menos uns 2 centímetros, que é onde vai ser a alça. E aqui eu vou recortar essas duas partes laterais e também vou recortar o meio, porque vai servir como alça. E para ficar mais reforçado, eu fiz mais um, porque vou colar um no outro. Mas antes eu vou encapar os dois. E para encapar, eu vou usar a cola branca. E aqui nesta parte é só você fazer um corte no meio do tecido, depois faz 2 cortes, um para cada lado e faz a mesma coisa para o outro lado. E aí é só colar esse tecido para dentro. E fiz a mesma coisa para a outra parte. O próximo passo é unir essas duas partes. Você pode colar com cola quente, mas eu preferi fazer com cola branca. E aí é só você passar a cola branca e espalhar bem. E depois coloque fita crepe para segurar
e espere secar. E a ideia aqui é colar esta parte nas duas caixas de leite, desse jeito. E para ficar mais resistente, eu vou colar com cola branca e também vou usar cola quente. Primeiro passei a cola branca e espalhei bem. E depois passei a cola quente mais nas laterais. E aí é só unir as duas partes. E depois coloquei fita crepe e deixei esperar um pouco antes de colocar a outra parte. E com as duas caixas coladas, elas ficaram assim. Ficou aqui um transporte, um caixotezinho que você quiser chamar. E olha que legal que ficou, você pode colocar aqui as suas coisinhas. Desse lado eu coloquei coisas que cortam. E aqui desse lado eu coloquei canetinhas. E você pode deixar em cima da sua mesa ou transportar para onde você quiser. Ou você também pode colocar temperos. Olha que legal que ficou. Aqui de um lado são temperos e do outro lado é guardanapo. Mas atenção que se você for colocar tempero, o ideal é você colocar um guardanapinho de papel por baixo para não manchar o tecido. Você também pode colocar colheres de um lado e do outro lado colocar pratinhos e guardanapo. E eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias e que já tenham me deixado aquele like. Não esqueçam de comentar aqui embaixo desse vídeo e também não esqueçam de compartilhar aí com seus amigos. Isso é muito importante para mim. E se você é novo por aqui, clica aqui no botãozinho que tem aqui embaixo, que assim você vai ficar sabendo de tudo que eu coloco aqui no canal. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!